Nós estamos recebendo aqui os representantes da esquerda e da direita itaperunense e vamos ao nosso debate de hoje. Mulheres e pessoas mais pobres preferem Lula e homens e pessoas mais ricas preferem Bolsonaro, é o que apontam várias pesquisas aqui no Brasil, pesquisas das eleições 2022. Eu começo com a avaliação desta informação pelo presidente do PSOL de Itaperuna, Saulo Azevedo. Primeiramente, bom dia de novo. Quero me apresentar aqui. Meu nome é Saulo Azevedo. Eu sou cientista social formado pela Universidade Federal Fluminense. Estou presidente do PSOL, não sou, estou presidente do PSOL. Fui candidato a prefeito nas últimas eleições de 2020. Tendo me apresentado, eu quero dizer que assim, eu acho que isso é um resultado mais do que óbvio, tendo como base as declarações do presidente durante o seu mandato, durante a sua campanha, aquela coisa da fraquejada, e também a política econômica do próprio governo. A gente tendo em mente que o que Paulo Guedes tem feito no plano econômico do governo, como que tá a nossa vida hoje, como que tá a vida do pobre hoje, a pessoa vai no mercado hoje e tem vontade de chorar, o que é um leite a R$10? Imagina as pessoas, por exemplo, que precisam tomar leite por causa de problema de osteoporose. Imagina as crianças que precisam tomar leite, Então, assim, eu acho que isso é um resultado mais do que óbvio. Você acredita que esse resultado é verdadeiro, esse dado é verdadeiro? E você acha que isso está assim por causa desta carestia a qual você se referiu? Eu acredito. É por isso que mulheres e pessoas mais pobres preferem o Lula e homens e pessoas mais ricas preferem o Bolsonaro. Eu acredito, mas não sou eu que estou dizendo isso não, entende, Adilson? É a realidade que está dizendo isso, entendeu? É a realidade que está dizendo isso. Você acha que isso vai ajudar o Lula a ganhar a eleição? Eu acho, mas assim, eu acho que também não é só isso não, Eu acho que o Lula é o político mais popular, da história do nosso país, Ele foi um líder sindical durante muitos anos, Ele é o presidente mais popular da história do nosso país, mundialmente falando. E assim, eu acho que as pessoas realmente sentem saudade, do tempo em que as pessoas podiam comer carne, que as pessoas podiam botar gasolina no carro, que as pessoas podiam trocar de carro, que as pessoas podiam ter minimamente a vida digna. E aqui eu posso ser bem sincero pra você, Adilson, eu não estou dizendo que no governo do Lula as coisas eram as mil maravilhas, não estou dizendo que não existia problema. Eu não estou dizendo que eu não tenho minhas críticas, até porque, como foi dito aqui no início, eu não sou do PT, não faço parte do PT. Então, assim, eu tenho as minhas críticas aos governos do Lula, eu tenho minha crítica à própria figura do Lula, mas eu acho que é incontestável que durante o período ali de 2004 até 2013, 2012, a vida no Brasil era outra. Eu acho que isso aí não tem como ninguém negar. Independente se você é bolsonarista, se você é lulista, são fatos. Entendeu? São fatos. O que era um salário mínimo em 2010, o que é um salário mínimo hoje em 2022. E obviamente, de novo aqui eu vou repetir, o Bolsonaro não é o culpado de todos esses males. Mas ele acelerou muito o processo de empobrecimento da nossa população. Ok. Vou ouvir agora o Wallace Mendonça. O professor Wallace Mendonça representa a direita representante do movimento Direita Itaperuna. Mulheres e pessoas mais pobres preferem Lula e homens e pessoas mais ricas preferem Bolsonaro. O senhor acha que isso prejudica muito ao Bolsonaro, professor Wallace? Bom dia de novo, Adilson. Bom dia. Em absoluto. Não, óbvio que não. Porque temos que partir da premissa, é a primeira delas, de que no programa passado nós deixamos muito claro aqui que por conta de metodologia, uma série de outras questões atinentes ao processo de pesquisa de intenção de votos em período de pleito eleitoral, nós não confiamos em absoluto na metodologia. Então, se eu tiver algo a mais para dizer, a não ser refutar todas as desinformações passadas pelo meu amigo Saulo. É a maior concentração de desinformação por minuto quadrado do planeta que ele falou aqui agora. Isso é tranquilo, é um outro assunto. Refutar qualquer coisa que ele disse aqui, porque todas elas são absolutamente refutáveis. Agora, quanto à pesquisa, se eu disser para você que eu concordo ou não concordo que elas possam prejudicar ou ajudar o candidato A ou B, eu não estarei sendo honesto com a informação que eu deixei consolidada na terça-feira. O senhor não acredita em pesquisa e ponto. Eu não acredito nos números. Sim. Dentro de um contexto geral,
Por que eu acreditaria Sim. nessa grande tolice de que mulheres hoje, só uma informação, hoje, 90% delas participando ativamente e apenas só 10% de homens do processo verdadeiro de reforma agrária do Brasil. Mulheres que não tiveram essa condição de subsistência definitivamente comprometida. Depois de todos os programas sociais, vai ser outro tema aí da nossa conversa, depois de todos os programas sociais, esse modelo de transferência de valores, de dinheiro, de capital para os estratos populares mais pobres, né, os estratos da população mais pobres, que aconteceu sobretudo no ano 2020 e 2021. Então, assim, não tem nada a ver linkar essa questão da mulher ou do mais pobre com preferências por Bolsonaro ou por dois candidatos que o representem dentro dessa ideia de conservadorismo, costumes, etc, etc. Então não tem como eu responder diferente do que eu já falei na terça, que eu estaria sendo incoerente. Então não acho que não tem nada a ver essa questão de mulher e pobre e rico que o homem, e nunca vai ter. Nessas eleições isso está estabelecido que não. Mas eu teria que voltar à questão de refutar as pesquisas. Então a minha opinião objetiva não acho que tem nenhuma relação. Ok. Leonardo Fonseca. Vamos lá. Mulheres e pessoas mais pobres preferem Lula e homens e pessoas mais ricas preferem Bolsonaro. Sua análise desses dados, destas informações. Sobre as pesquisas, eu coaduno da opinião do Wallace. Até, não sei se você citou a fonte ou não, porque tem... A fonte é Datafolha. Datafolha, erra tudo. Então, errou tudo nos últimos anos, não vai acertar agora. O que a gente vê na rua é um pouco diferente. Ele falou, o Saulo disse que o Lula é a liderança mais carismática, mais popular do Brasil, mas que não sai de casa, né? As reuniões são fechadas, eles escolhem quem pode entrar, quem não pode entrar, enquanto ambiente controlado, e se ele sai na rua é vaiado. O que eu vejo, como eu disse na semana passada, é uma inversão na lógica de esquerda, direita, como burguesia e proletariado, que é a base do marxismo, né? Eu vejo uma certa inversão. Eu vejo que hoje a população mais pobre ela tem um viés mais conservador do que a elite, digamos assim, a pessoa com um pouco mais de poder aquisitivo. Isso se dá por quê? Porque a esquerda foi cada vez mais se radicalizando. O próprio PSOL, que é representado aqui pelo amigo Saulo, ele tem pautas que a população pobre não gosta, que a população de base não gosta. Eu estou em Itaperuna desde os meus 12 anos, mas antes disso eu vim de uma favela do estado do Rio de Janeiro, uma das piores favelas do estado do Rio de Janeiro, em Campos, que foi uma das primeiras favelas na década de 90 a receber fuzis. Então nós éramos recebidos na favela com fuzis. E lá dentro nós vimos que as pessoas mais pobres, por mais dificuldade que elas têm, elas são mais conservadoras no sentido de tentar proteger a família, tentar proteger as crianças de pautas como droga. Para você ter ideia, dentro ali, os traficantes não deixavam vender droga porque os moradores não gostavam. Qual delas? Baleeira ou Baleeira. Eu sou nascido na Baleeira. Na Baleeira. Eles iam vender na faculdade Odonto, que é ali pertinho. Eles iam vender aos arredores. Então o que eu vejo hoje é o cara que se mata de trabalhar o dia inteiro. Ele não quer chegar em casa à noite e ver o filho dele com droga dentro de casa. Que é uma pauta defendida absurdamente pela esquerda hoje em dia. Ele não quer estar 5 horas da manhã no ponto de ônibus e chegar um moleque e botar uma arma na cabeça dele e tomar o celular que ele tá pagando ainda. Então, por esse tipo de pauta que a esquerda vem se radicalizando, e o Bolsonaro representa uma certa resistência contra esse tipo de pauta, eu vejo que isso aí não se... não é caracterizado, essa pesquisa não retrata a realidade. Não retrata a realidade, pelo que eu vejo, né? Quem eu mais tenho contato? Minha esposa, minha mãe, minha irmã, tia, pobres, adoram o Bolsonaro. Ok. Bom, deixa eu ouvir agora a Adilson Ribeiro Filho, nosso comentarista, comentando as respostas dos nossos debatedores. Bom, sobre só a conclusão do Leonardo, ele mencionou várias mulheres que são parentes dele, são próximas dele, né? Então, assim, quando a gente se relaciona com as pessoas,
a gente tende a se aproximar de quem tem um pensamento mais parecido com a gente. Isso é uma tendência. Quando você menciona mulheres que fazem parte, sua mãe faz parte da sua vida desde que você nasceu. Provavelmente, ela vai ter mais a ver com você. Eu não escolhi ela. Não. Então, mas o que eu tô dizendo é que você só pegou referências que fazem parte da sua realidade. Também conheço várias mulheres. A minha mãe, por exemplo, ela é de esquerda. Minhas irmãs são todas de esquerda. Eu não posso pegar elas e pautar como se elas definissem a população feminina toda do Brasil, né? A gente tem uma gama, né? Muitas pessoas diferentes. Bom, a pergunta que você fez é sobre mulheres e pobres Mulheres apoiarem... e pessoas mais pobres preferem Lula e homens e pessoas mais ricas preferem Bolsonaro. Isso, na sua opinião, retrata a realidade? Retrata a realidade. É real isso? Como o Wallace falou, né? Ele falou que o governo recentemente iniciou alguns programas de distribuição de renda. Recentemente, há 4 anos. Mas o Bolsonaro sempre foi contra. Eu não te interrompi, você reclamou várias vezes de interrupção e já começou interrompendo. Vamos respeitar o comentarista. Mas tá interrompendo, cara. Fica quietinho, depois você fala. Não, fica quietinho. Bora lá. Assim, não. Vamos ficar quietinho que não tá na sua vez de falar, Wallace. Vamos lá. É o tipo de educação Na sua que a vez gente eu fico cobrou que quietinho. Na sua vez eu fico quietinho também. Bora lá. Então, o Bolsonaro sempre foi contra a distribuição de renda. Você, ouvinte, se você pesquisar aí, você vai ver ele falando diversas vezes contra o Bolsa Família. Falando que Bolsa Família era esmola, que Bolsa Família não devia existir, porque pobre só quer saber de fazer filho para ganhar Bolsa Família. Aí agora, ele entra no governo, pega um projeto Bolsa Família que não era dele, muda de nome para parecer que era dele, né? E aumenta esse valor durante a pandemia. Esse valor que foi aumentado porque foi uma proposta dos deputados, não veio dele. Os deputados propuseram um valor, ele foi e aumentou um pouquinho. Para fazer bonito, né? Nunca foi algo que veio da ideologia dele. Ele é contra a distribuição de renda. Ele é contra o povo pobre. Bolsonaro trabalha para defender os direitos dos ricos. Atacou mulheres diversas vezes. Falou que uma deputada... Mas se ele é contra, por que é que vem distribuindo renda desde o começo do governo? Ele vem distribuindo renda e não é desde o começo do governo. No começo do governo a gente já tinha o Bolsa Família. Auxílio emergencial. O auxílio emergencial não vem do começo do governo. Vem de quando surge a pandemia, né? O começo do governo no início ainda foi em 2019. Já estava 2 anos de governo. Né? Já havia 2 a anos. pandemia... No meio do governo. O auxílio emergencial vem no meio do governo. Ele só fez aquilo porque foi uma proposta aprovada na Câmara, no Congresso. Os deputados determinaram aquilo. O valor, acho que definido pelos deputados, foi de 400, ele deu 600. Proposta eleitoreira, para ganhar voto, para tentar enganar o eleitor. Só que o pobre não é burro. Ele acha que o pobre é burro, que o pobre vai achar que só porque ele fez essa medida agora... Mas além desta... É porque ele gosta. Os pobres não votam no Bolsonaro porque os pobres sabem que o Bolsonaro nunca defendeu aquela classe. Ele foi deputado por quase 30 anos. E o que ele fez pelo povo brasileiro? Nada. Não conseguiu aprovar um projeto de lei decente para a população. Mas entendeu? além desta medida do auxílio emergencial, muitas outras vieram, né, como o Auxílio Brasil, o Auxílio Gás, o Auxílio Caminhoneiro, o Auxílio Taxista. Ele está investindo nos programas sociais. Exatamente. Como eu falei antes, ele sempre foi contra. Se você buscar entrevistas, você vai ver que ele sempre foi contra distribuição de renda. Por que ele está fazendo isso agora? Porque ele acha que ele é capaz de enganar o eleitor. Ele acha que o eleitor vai acreditar que um cara que a vida inteira não fez nada pela população, agora quer fazer. Só que o eleitor conhece. O eleitor sabe que isso é uma medida para enganar. Chega perto da eleição, começa a fazer esses programas. O Auxílio Gás, até pouco tempo atrás, não dava pagava metade de um botijão. Aí ele te dá um auxílio gás, depois de deixar o gás chegar a R$130, entendeu? Por que não lutar para manter o valor acessível para o pobre? Sobre auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, isso é muito bom. Só não são medidas, não fazem parte do projeto de governo do Jair Bolsonaro. São medidas extremamente eleitoreiras, achando que vai enganar o povo. Não vai. Bom, deixa eu ouvir agora. Sobre o ataque às mulheres, eu não falei, né? Era Sim. outra parte, né? Por que as mulheres preferem o Lula? O Bolsonaro ataca mulheres o tempo todo. Quando ele vai votar no impeachment da Dilma, ele defende um cara que torturou a Dilma. Em memória do brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Ele exalta um torturador, um cara que fala que é cristão, defende um torturador que torturava mulheres o tempo todo. Fora que ele falou que não estuprava uma deputada porque ela era feia. Que ela não merece porque ela era Maria feia. do Rosário. Entendeu?
e diversas outras falas que são machistas. Eu poderia mencionar todas, mas se você procurar no Google Bolsonaro machistas, vai ver um monte de fala, vai ver vídeo. Vídeos inteiros, sem corte, que eles falam de corte. Você pode ver entrevistas inteiras, você vai ver ele sendo machista o tempo todo. Bom, Bolsonaro foi um cara que desvalorizou o salário mínimo. O salário mínimo era reajustado com base no PIB do ano anterior. Não existe mais isso. O Bolsonaro é o primeiro presidente desde o Plano Real que conseguiu desvalorizar o salário mínimo. O salário mínimo estava sendo valorizado desde o primeiro mandato do Lula. Agora, o salário mínimo não tem mais a mesma regra de crescimento e está diminuindo, e o pobre sabe disso. O poder de compra está diminuindo e as coisas estão cada vez mais caras. Sim, por estas coisas que você colocou, que você acredita que é verdade que mulheres e pessoas mais pobres preferem Lula. Eu não acredito. Eu tenho certeza absoluta. É verdade. Mulheres e pobres preferem Lula. A gente tem as pesquisas são confiáveis. E homens e pessoas mais ricas preferem Bolsonaro. Vou ouvir agora o comentário do pastor Lino Vieira Pacheco sobre tudo que o senhor ouviu aqui. Adilson, olha, essa pesquisa é o contrário. Não é o que o Datafolha falou. A Datafolha? Esses dados não são só do Datafolha, não. Tem outros institutos que também apontam. Ela é o contrário. É os pobres e as mulheres que apoiam Bolsonaro. Ela é o contrário. E o que ele disse ali, como é que chama mesmo? Saulo. O Saulo pode transformar em Paulo, né? O que ele disse ali é o seguinte: o que ele disse é o contrário. Eu tenho certeza que as pessoas de renda baixa, pessoas pobres, entram no mercado sorrindo. Sabe por quê? Não entra mais com R$120 e nem com 80, entra com 600. Ok. Bom, vamos para... Adilson, eu gostaria de direito de resposta aqui, porque durante a argumentação durante a argumentação do Wallace, quando você me perguntou, eu respondi com base naquilo que você me perguntou. Quando ele foi responder, ele disse que eu fui mentiroso, que eu disse inverdades. Então, assim, eu gostaria de direito de resposta, né? Porque eu não ataquei ninguém em momento nenhum. Você tem 2 minutos para primeiro, eu gostaria de perguntar ao Wallace se você toma remédio. Esse é que é o nível? Não, eu estou perguntando, você toma remédio? Você vai no médico? Ele está contestando. Você não vai no médico? Você não vai no médico? Você não vai no médico? Você vai no médico? Não, eu tô calmo, deixa eu perguntar mais uma coisa. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Se um físico falar que você pular de um prédio de 10 andares... Vamos fazer o seguinte, deixe-o usar 2 minutos. Posso. E depois você usa 2 minutos para contradizer, para fazer... pessoais. Não, mas isso não é pessoal. Mas isso não é pessoal. Vamos lá. Não é pessoal. Estou cronometrando. Não é pessoal. Por favor. Sim. Gente. Sim. Não, eu não vou reformular minha pergunta. Não vou. Você falou que você quis. Não. Depois eu falo meus 2 minutos. Não, beleza. Sim, você deixa os 2 minutos e vai falar o que você quiser falar. Você pode não responder. Então vamos lá. Eu estou falando para os ouvintes. Saulo, preciso que você use os 2 minutos. Beleza, eu vou falar para os ouvintes. Eu queria saber, né, se o senhor toma remédio, eu quero saber se um físico falar para o senhor, se eu pular de um prédio de 10 andares, você vai se estribuchar no chão, se você acredita nisso. Se você acredita nisso, por que você não acredita nas pesquisas? Qual que é a diferença disso para as pesquisas? Eu queria realmente entender qual que é a linha desse raciocínio, sabe? E assim... Eu acho que, e eu quero falar de novo com os ouvintes desse programa, eu quero que as mulheres que estão ouvindo esse programa, que elas se manifestem, né, porque assim, ao contrário do que você está falando, nós sabemos que as mulheres hoje, elas comandam a maioria das famílias no Brasil, são as mulheres que tomam conta das finanças das casas, entendeu? E as mulheres que estão ouvindo esse programa sabem que isso é verdade, então eu quero que elas se manifestem aí e digam o que elas têm sentido nos últimos anos, está mais difícil de administrar as casas, né, como que está sendo conviver, como que está sendo cuidar dos filhos nesses últimos anos, é isso que eu quero dizer. Ok. Wallace, 2 minutos. Sem perguntas hoje, o Adilson. Apenas um comentário objetivo. Perto do microfone. Sem perguntas, tá? Não para ninguém aqui. Eu estou declarando, pode voltar aí o vídeo, não chamei ninguém de mentiroso. Eu disse que aqui sempre acontece em qualquer programa desinformações. Se considerar que as minhas informações prestam como desinformação, não tem problema nenhum, eu não vou contestar. A questão é o seguinte... Ele não está errado quando diz que as mulheres comandam a maior parte das unidades residenciais do nosso país. Não é à toa que o governo Bolsonaro, via Paulo Guedes e todo o seu maravilhoso, magnífico programa de transferência de renda,
entregou, eu já falei, vou repetir, para as mulheres essa dignidade. Desde os títulos de propriedade, na verdadeira reforma agrária que está acontecendo agora, até o fato comentado pelo pastor Lino de que um superávit de 5,44 bilhões só no mês de julho deve estar dando algum tipo de sensação diferente na prática, em loco, na ponta do sistema, nos estratos populacionais mais pobres, nas periferias. Não adianta ficar dentro aqui de uma sala gritando que pobre, 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 pobre. Hoje, estou terminando, o acesso à informação fez com que, de fato, as pessoas de todos os níveis sociais chegassem até a verdade. Se as verdades são essas colocadas aqui, e as pessoas podem se manifestar à vontade, tudo bem. Agora, o que os números mostram em termos de modelo econômico adotado por esse governo é de sucesso absoluto, inclusive de deflação agora por último, e aqui eu não gosto quando inverdades são ditas, e aí são inverdades, não desinformações. 2020 e 2021 foram os 2 anos do meio do governo que só foram possíveis por conta de uma preparação em 2019. Então, assim, não tem nada de agora. Esse governo pode ser criticado pelo que ele tem feito desde 2019. Todo esse programa de transferência de renda é desde 2019.